Ô, da casa! Douglas, tá firme, companheiro? Fala, Renan! Agora sim. E aí, Douglas, o assunto é cabeludo hoje, hein? Vamos achar o Renan aqui. Renan, assim que você entra, aparece um botãozinho no lugar dos comentários. Entrando, você aperta nesse botão aí pra nós. Obrigado, Douglas. Tarará, tarará. Convide para participar. Renan. Ô, Fala, Renan! Diego, tudo bem? Eu tô bom, e você? Tranquilo, o som tá bom? Hoje eu tô sem microfone, mas o som tá bom? Fez um pouquinho de eco já no começo. Sabe o É, que que é o eco que eu digo? eu sei, Quando, reverbera um pouco o som, né? quando o seu microfone percebe que tem um som, e às vezes é o da caixa de som, não é você falando. Aí só se eu, porque o meu prendedor aqui do smartphone, ele trava ou quebra o microfone aqui, então aí eu Caracas. acho por bem usar sem. Se der para Aham, trocar, se der para tocar sem o microfone, a gente faz, fica melhor para mim. Senão eu tenho que aham. fazer uma gambiarra nos livros aqui, colocar o telefone atrás dos livros. O que que você acha? Aham. Ah, vamos tentar assim então. Vamos tentar assim? Aham. Aproximar Ô, um pouco mais aqui. Vamos ver se melhora um pouco mais o áudio. Deixa eu organizar aqui. Bom, será que dá para tocar assim, ô Diego? acho que dá. Acho que Dá? dá. Então tá. Mas tá melhor que aquela primeira vez que a gente fez sem microfone ou tá pior? Tá igual. Tá igual? Tá Tá. igual, eu acho. Eu vou ter que Mas arrumar para nossa live um novo tripé de celular para ver se eu consigo pode plugar o crer. microfone e não quebrar ele embaixo. Ou fazer Pode um crer. furo aqui mesmo. É, mete a furadeira nesse bicho aí. Vou fazer uma introdução pro pessoal aqui, que eu tô na correria, eu cheguei atrasado, então não fiz introdução nenhuma. Ô, pessoal, então, boa tarde, sejam todos bem-vindos aí. É um prazer receber todos os locadores que a gente recebe aí no dia a dia para trocar ideia, né? O Renan, ele tem uma locadora em Santa Catarina, ele é um parceirão meu aqui. Ele sempre está trazendo Ô, uns Diego, vou assuntos tentar botar o microfone, Diego. Eu vou tentar chique. botar o microfone aqui, vou tirar o meu celular. Pode continuar aí, Diego. Beleza. E aí, o Renan, como ele tem uma locadora, ele é um cara bem estudioso, atento. Ele sempre traz uns assuntos legais aqui para a gente discutir. E hoje o assunto que a gente trouxe é sobre os golpes, como evitar os golpes. E aí a gente vai à vontade aqui falar mil coisas. E como eu sempre digo, né? Não tem o certo, não tem o errado, tem o que serve para cada um, tá bom, pessoal? E aí eu espero que no fim das contas uma coisinha possa ajudar você, né? Para você ter investido o seu tempo aqui participando com a gente. Se quiser mandar pergunta aqui pra gente, vocês mandam, a gente vai observando. Se não responder na hora, a gente tenta responder mais tarde um pouquinho. E é Diego, tenho isso. certeza que o áudio agora ficou melhor. É outro Renan agora, é outra live.
Se caiu o telefone aqui, eu reposiciono ele, tá? Porque eu coloquei os livros aqui por É isso trás. mesmo. Então, pessoal, é isso aí, como o Diego falou, né? Hoje a gente vai tratar sobre golpes em locadoras de equipamentos, máquinas e ferramentas. Tenho observado que tem sido essa uma das pautas mais faladas em grupos de WhatsApp aí das locadoras Brasil afora, né? E eu tenho até eu e o Diego, nós temos uma pauta que a gente vai tentar seguir, né, Diego? Porque a gente sempre foge da pauta, Diego. A gente foge, a gente É fica bem à padrão vontade. nosso. A É gente fica verdade. bem à vontade. Mas vamos lá, Diego. Indo direto ao ponto, talvez hoje a gente estenda até um pouquinho mais a nossa live, porque eu postulei aqui 12 golpes, né? Então, quem é do mercado rental sabe o que nós passamos diariamente para nos proteger de várias formas, né? Então, Diego, eu estou aqui como número number one, né? Documentação falsa que o cliente Aham. aplica nos locadores ou representando uma empresa idônea, porém de forma ilegal. Quer dizer, o cidadão vai lá e se passa por uma empresa inexistente que nem sabe que alguém está se passando por ela para tentar abrir um cadastro, né? E locar equipamentos e se evadir com esse equipamento de forma ilícita, não é mesmo? Tem esses casos. Então, tem muito caso desse em São Paulo. Aqui em Santa Catarina já aconteceu, mas menos em relação a esse primeiro, que é a documentação falsa, né? E aí você fala documentação falsa, Renan? Você fala também da PJ ou só da PJ? Porque tem os dois, né? PJ e PF, Uhum. Geralmente a pessoa jurídica, o golpista, ele é um golpista mais sofisticado, ele se detém de informações muitas vezes privilegiadas, às vezes é um ex-colaborador dessa empresa, às vezes ele consegue um contrato social, às vezes ele consegue facilmente, como qualquer um cartão CNPJ. Opa, cara. A gente estava ciente que o trem ali estava precário, podia despencar o aparelho lá. Já já o Renan volta aqui, a gente chama ele de novo. Eu vou introduzir aqui para vocês mais ou menos qual que era o roteiro nosso aqui, tá? Aí se tiver um assunto que seja mais esperado, vamos lá. Documentação falsa, furto dentro da locadora, roubo ou furto no cliente. O que a gente pode exigir de documentação, se seguro vale a pena, se a gente pode espalhar por aí que rolou o roubo, a galera que tem má fé, vários têm má fé, hein? Nossos papéis, nossas obrigações e Vamos lá, Diego. receptação. O telefone Renan, aqui caiu para o lado. Eu estou realmente, como tu falou, ali numa situação bem precária por causa do tripé meu que não aceita o, o microfone e o fone de ouvido. Então, Diego, voltando ali à nossa live, realmente, PJ e PF, né? uhum. Seriam esses dois golpes. Uma pessoa jurídica, uma sofisticação maior de golpes, né? E na pessoa física, cabe muito ao usuário ali, a quem está fazendo o cadastro, ter esse cacuete de poder realmente identificar esses golpes. Bom, quando nós somos parados numa blitz de rotina da Polícia Militar, o que o policial faz, né? Ele tira a CNH do invólucro do plástico e passa o dedo em cima para ver se não tem nenhum aplique de fotografia ali em cima. Então, na minha locadora, nós só aceitamos CNH. Por quê? É comprovado que a maioria dos golpes de documentação falsa é feito através de RG e CPF. Ora, quando você tem uma CNH de um cadastrado e consegue anotar a placa do veículo, mesmo que não seja dele, você já está mais guarnecido. Não está protegido,
Mas está mais seguro quanto ao paradeiro do equipamento, é isso? Exatamente, porque você tem mais informações acerca disso, né? Aham. É referente à pessoa que alugou. Esse lance de fazer foto do veículo, ou no mínimo anotar a placa, modelo do veículo, já ajuda bastante, verdade. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É uma Outra prática que coisa, tem que ser feita com uma descrição até, né? Mas é sim, bom fazer. sim, sem dúvida. Outra coisa, meu celular tá sambando aqui. Não tá fácil, Diego, não tá fácil, não tá Você quer fácil. mais um minutinho para você ver se junta mais um livro, alguma coisa aí para apoiar ele? Não, não, não dá porque embate embaixo, né? Tem o fone e tal. Tem um fone que ele já tá dobrando todo aqui. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O seguinte, a questão de quando uma empresa vai fazer um cadastro em nome de um colaborador, que se diz colaborador, não custa nada para quem está fazendo o cadastro ligar para a empresa, né? Para Uhum. fazer essa checagem simples, que pode te livrar de muitos problemas. Ou fulano de tal, João da Silva, ele é da empresa XPTO, ele está aqui na minha locadora agora, fazendo um cadastro, está com uma documentação aqui, dizendo que o fulano de tal autorizou ele a retirar o equipamento. É, então, fica mais blindado, né, Diego? Cara, tem que. É aquela coisa. É a gente que está dando o crédito. Então, a pessoa tem que andar na nossa música, tem que dançar na nossa música. Né? Se a gente estivesse indo pedir crédito para ele, por exemplo, o banco, a gente pede crédito para o banco fala, eu quero ver o seu imposto de renda. Aí você vai falar para o banco assim, não, não vou te dar meu imposto de renda porque só diz respeito a mim e ao governo. Aí o Sim, banco vai falar, então tá bom, você não vai pedir crédito com a gente, porque a gente tem essa regra. Quer dançar, vamos dançar na minha música. E na locadora é isso. Uma PJ, por meio de um terceiro vindo fazer a locação, o cara tem que esperar você confirmar os dados dele, tá certo? exatamente, exatamente. Né? Bom, então nós superamos essa primeira documentação falsa, né? Então eu sugiro aqui o CNH como documentação válida e não a RG e CPF, por essa questão de você poder tirar ela dentro do plástico e com a sua mão você tocar ela. E na questão da pessoa jurídica, né? Você exigir comprovante, contrato social, ler o contrato social, né? Ver se o que no cartão do CNPJ bate, né? Para poder fazer a liberação de crédito, né? Ô, Então é Renan, isso que eu penso. Oi. botar uma linha na fogueira aqui ainda dos documentos. Você pensa o que sobre o cadastro à distância? Então a pessoa está te enviando só a foto do documento. Você não autoriza cadastro, você autoriza? Nesses casos que a pessoa não envia aquele documento digital homologado pelo governo e simples uma foto, eu forço com que a pessoa venha até a minha locadora para findar o contrato, para fechar o contrato e o cadastro. Então, assim, ó, o acesso via mensageiro WhatsApp para fins de cadastro, eu não tenho validade, porque ele pode estar com um chip falso, com uma documentação falsa. Uma vez que ele vai na minha locadora, né, eu já consigo pegar a placa de um carro, eu já consigo pegar a foto do meliante, porque todo o nosso cadastro ele tem fotografia, né? Então o cidadão ele tira uma foto como se fosse uma A4 e fica alocada no nosso servidor, no nosso ERP, né? Então já aumenta o nível de segurança. Respondendo à sua pergunta, não, eu não aceito quando alguém tenta fazer um cadastro tão somente via WhatsApp, enviando fotografias de um documento que eu não sei se é dele. E você? Até autorizo. Até autorizo. Autoriza? Até autorizo. Sim, com receio sempre do vendedor saber quem que está fazendo, né? Mês passado teve uma tentativa. E aí a vendedora negou. Daí, um dia depois, uma locadora da região pegou e falou, ó, levaram os equipamentos nossos. Então, É complicado, né? então a pessoa que está fazendo o cadastro, ela tem que sentir uma firmeza ali, né? Sim, Ela, sem ela, ela, dúvida. eu falo que assim, quem cobra
é quem dá o crédito. Então, o vendedor que deu o crédito é ele que vai cobrar a pessoa se ela estiver atrasando. Só que ainda assim tem a questão do equipamento sumir. Então, Sim, por mais que eu não cobre um sumiço de equipamento, mas a responsabilidade tá delegada para aquela pessoa, né? Você sem vai dúvida, cuidar Diego. de onde você vai entregar o equipamento. E outra, por que que a gente tem que dar essa responsabilidade? Porque o vendedor, ele quer sempre provar pra gente que ele consegue mais, que ele está evoluindo, É, exatamente. E às vezes né? ele atropela, né, as normas da empresa Os para poder procedimentos do vender crédito. mais. É, Uhum. é. E aí a gente reforça ali que cuidado com o golpe. Golpe tem toda hora. É, exatamente. Diego, vamos pular para o segundo golpe, né? Que é o Bora. furto na sede da locadora, principalmente à noite, né? Que é quando os ladrões adentram com alarme, com cachorro, seja lá o teu sistema de segurança, né? Que é a Uhum. subtração de máquinas, ferramentas e equipamentos. Como é que você sugere? Eu também tenho a minha sugestão aqui para fazer com que as locadoras se protejam ainda mais mecanicamente, fisicamente dessa subtração de equipamentos, principalmente à noite. Você, Diego, já teve alguma tentativa de roubo, ou melhor, furto na sua locadora à noite? Já. Eu Já. também. Eu já aconteceu 3 vezes aqui. Nossa vida. Comigo É, aconteceu uma vez. E assim, não foi gente para roubar equipamento. Vou contar o caso inteiro, que os causos são bons de ser contado. sem dúvida. Foi um artista que ele fez isso em uns 4, 5 comércios da cidade. O que ele fez? Ele deve ter uma capacidade técnica muito grande. Ele passou pela porta, abriu a porta, destrancou a porta, não soou o alarme, aí ele abriu as gavetas dos caixas, né, dos balcões de atendimento, e aí ele Meu foi. Deus. E ali não tinha nada, tinha troco, né? E aí ele foi Sim. entrando na locadora. Pum, passou do setor da loja ali, passou por um próximo estoque. Aí ali tinha celular do motorista, celular do mecânico, o celular de trabalho da gente fica ali naquela mesa. Ele passou Uhum. batido, foi entrando, chegou na minha sala. E eu tinha um cofre nessa ocasião, só que era um cofre onde servia de armário, vivia aberto. Aí ele encontrou lá coisa muito pouca, não era dinheiro brasileiro, era dinheiro estrangeiro, e, Aham. e levou, tinha cheque, não levou. Tinha celular dentro da loja, não levou. Que Ele levou estranho. só o que não dava para rastrear, sabe? Um pouquinho Uhum. de dinheiro, só que ele ficou tentado de levar os euros trocadinhos que tinha lá. E aí, por que eu Hum. falo que a gente não percebeu logo na manhã? Porque ele foi muito habilidoso. Tudo que ele abriu, ele fechou, levou pouco, e aí no fim da tarde eu consegui perceber. Aí era a hora de eu conferir o dinheiro da gaveta do vendedor. E ele falou: Ó, tá Aham. faltando aqui um tanto, Diego. Você pegou? Eu falei: Não. E aí eu falei: Cara, tá estranho isso. Aí puxei a filmagem da câmera, vi o cara todo sorrateiro, entrou com a maior calma do mundo, se escondeu, fez tudo de capuz. Só que esse cara era tão artista que numa semana ele fez isso em vários lugares. Ah, ele era. Tô tentando organizar meu telefone aqui. Deixa eu ver se de lado fica. Ah, de Quando lado você, eu fico. quando você organiza, eu vou trocar ideia aqui com a Verônica. Ela disse Tá que me é analista de vendo crédito. verticalmente, não? Tá me vendo Você verticalmente, né? tá deitado. Tô deitado, tá. Se eu continuar minha live assim, eu vou perder meu fone de ouvido e meu microfone, que ele tá se dobrando todo aqui. Eu Será que tenho que. perde, ó? Ajeita aí. Eu vou trocar ideia com a Verônica aqui. A Não. Verônica fala assim: sou analista de crédito. Acredito que cabe quem analisa. O que será que cabe, Verônica? Quem Eu analisa? acho que A ela deu a responsabilidade? Eu acho que ela quis dizer. é, se no- eu quero dizer para a Verônica que o nosso cadastro não passa por nenhum terceiro de crédito. É a própria locadora que fornece o crédito, né, Diego? Isso. Talvez ela tenha dito isso e talvez É, ela esteja dizendo também que, tipo assim, o vendedor repassa os documentos para uma outra pessoa interna, que seria talvez o analista, né? Mas pode ser. geralmente as locadoras pequenas fazem locações pequenas para empresas pequenas, para pessoa física. Aí a gente Não não tem envolve tantas banco. pessoas. Não envolve banco e não envolve mais pessoas ali dentro da própria estrutura da locadora, né?
Teve mais uma outra pergunta Exatamente. aqui que eu vou até ler ela aqui. É do Felipe. O Felipe está ajudando o pai dele numa locadora. O Felipe é engenheiro. Opa! Quais cuidados tomar para não comprar equipamento usado roubado? Nós vamos chegar nisso? Vamos Vamos chegar tocar lá na nesse ponto, frente. vamos tocar nesse ponto, vamos tocar Então nesse tá, ponto. Então, tá no lida segundo aqui. ponto, furto na sede da locadora, o que que eu e o Diego a gente sugere, né? Um monitoramento à noite de uma empresa conceituada, né, Diego? Que você pode armar e desarmar o seu, Seu alarme. o Cara, que eu não mais? pago monitoramento. Não, Não pago monitoramento. tu É, mesmo faz? o que eu enxergo hoje no serviço de monitoramento, sabe? É só um lugar onde o telefone toca, né? Se o alarme disparar, é nesse lugar que o telefone vai tocar. Só que as empresas que eu vejo que prestam esse serviço, eles não têm um serviço de emergência 24 horas, que é tocar na sua empresa, rapidinho vai a pessoa lá com a moto, com um carro, para Não averiguar. tem aí? Aqui é assim que funciona. Não. Disparou, é enviado um motoboy que faz sua ronda externa em todo o estabelecimento comercial. E se tiver necessidade de chamar a guarnição da Polícia Militar, porque tem uma suspeição lá dentro, ele chama. No ato, Não. a priori. Aqui é metade do serviço, então. Ah, não, aí não compensa. Só chama de monitoramento. Então, se for só tocar o telefone, toque no meu telefone, ué. Assim, né? Aí você chama a polícia. Ué. Eu vou tentar ver a câmera, o sistema de filmagem tem que estar sempre em pezinho, com no break, cabeado. E aí a gente consegue ver ao vivo. Se tá tocando o alarme, eu consigo ver pelas câmeras ao vivo o que tá acontecendo. Perfeito, perfeito. Outra coisa também que é importante é a resistência mecânica dos portões, né? Tem que Em ter. São Paulo acontece muito de aquela gangue da ré, que dá Caramba, aquela ré para poder arrebentar o portão e invadir, né, o local. caramba. É, você pode ver na Grande São Paulo, na parte de baixo dos portões, tem uma espécie de uma guarnição, onde quando é tentado essa subtração mediante força bruta veicular de ré, é feita ali uma contenção, né, na tentativa de proteger o portão para não arrebentar com tanta facilidade. Eu reforcei meu portão e eu sempre coloco o meu caminhão colado no portão. Então, se alguém tentar conseguir arrebentar o portão ainda, ele vai bater no caminhão que é segurado. Então, ele não vai conseguir retirar nenhuma máquina pelas laterais do caminhão, porque o espaço é mais estreito, né? Então, acho que tudo isso a gente tem que pensar. Tem que ser pensado, não pode ser largado, né? Largado Não, solto. Por não. exemplo, equipamento mais caro, como compactador, tem que estar bem lá no fundo da locadora. No dia a dia, não é tão prático, né? Que esteja Sim, mais longe de onde você vai atender e vai carregar. Mas a questão não é a praticidade, é a segurança, né? exatamente, exatamente. Colocar um cachorro também pode ajudar, se for um cachorro adestrado, um pastor alemão. Caraca, Tem locadoras aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, é normal um cachorro, ele está adestrado para andar no meio dos clientes durante o dia e à noite ele faz a vigia da locadora solto, né? que Isso interessante. é uma prática bastante comum, principalmente no Rio Grande do Sul. Caraca, eu não sabia. Você chega na locadora, lá tá aquele cachorrão assim em volta de você, você passa a mão nele, mas à noite, quando ele tá sozinho na locadora, ele acoa bastante, se Que da você hora. passa na frente da locadora. Olha só. Terceiro golpe. Então, o primeiro golpe a gente falou sobre a falsa documentação em nome de pessoa física, pessoa jurídica. Segundo golpe, a gente falou quando a nossa locadora é tentativa de subtração de equipamento, principalmente à noite. Terceiro golpe, quando o roubo ou furto acontece no locatário, no tapume da obra, na casa do cliente, quando ele já assinou o contrato. Ele chega para você, Diego, bah, Diego, aquela betoneira que eu aluguei de vocês, né, roubaram essa noite no tapume da minha obra. O que que a gente tem que dizer para o cliente? Faz boletim de ocorrência, né? E vem aqui pra gente negociar. E vem aqui para a gente negociar. Por quê? Você, locador, que está ouvindo essa live minha e do Diego, né?
quando uma máquina nossa é subtraída dessa forma, né, no tapume da obra de um cliente que já assinou um contrato a priori, é muito importante que você entenda que esse cliente, legalmente, ele deve restituir para você o bem subtraído dele, uma vez que ele assinou um contrato que ele é o responsável, e também o lucro cessante, o tempo que a máquina ou o valor da máquina demora para ser restituído para o teu bolso. Aí é uma questão de negociação comercial entre você e o cliente, evidentemente, né? Mas, a rigor, nós, locadores, temos esse direito, né? O direito da restituição da máquina e do lucro cessante. O tempo que o locatário ficou ali até conseguir restituir, porque às vezes ele consegue recuperar o bem e nos devolver. Acontece. Às vezes ele não consegue. Então, nesse tempo que ele vai restituir com uma outra máquina, com o dinheiro da máquina, eu deixei de alugar essa máquina. Então, logo, ele criou uma dívida. Exato. E aí fica a grande dica, pessoal. Revisa seu contrato, vê se isso está constando lá de uma forma bem clara. Porque se tiver de uma forma nebulosa ali, copiado de um contrato mal feito, você também está com um contrato mal feito. E aí você vai se complicar nesse trem. Aí eu já amarro essa situação em uma outra esquema, Renan. Sim. O lance da assinatura do contrato. Quem assina o contrato? Quem assina o contrato tem que ser o responsável pela máquina. Acontece com todo mundo, né? Tem uma pessoa que ela é cadastrada na loja e tem a pessoa que vai buscar para ela na loja. Tem a pessoa que pede o equipamento e tem o pedreiro que está na obra para receber o equipamento e assinar. Eu até tenho aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Existem vários perfis, né? Nós temos o papéis do locador: iniciador, influenciador, decisor, comprador, usuário, aprovador, enfim, motorista. São várias personas envolvidas, né, nesse processo de locação. Às vezes o engenheiro na obra solicita para o pedreiro, que o pedreiro pede para o motorista, que o motorista vai pegar e o motorista assina. Só que o motorista não é o usuário e nem o motorista é o dono da locadora. Às vezes ele é terceirizado da locadora. Então, a rigor, ele não tem vínculo com a locadora que alugou de você. E é isso que você falou, Diego. Tomar cuidado quem está assinando o contrato. A Thaís está aqui assistindo a gente. Você lembra que eu te contei da Thaís? Você deve ter conhecido ela já agora na LEC. Falou que é doutora, né? Ela é diretora sobre golpes lá na LEC, alguma coisa assim. E aí, Thaís, você quer trocar uma ideia aqui com a gente? Um minutinho? Se sim, manda um ok aí que eu te chamo na hora aqui. E engrandecer muito aqui pra gente. Com certeza. Ela acabou de comentar aqui, ó, assinatura do contrato em plataforma digital, né? Hoje, a gente tem uma tecnologia muito mais avançada do que um ano atrás, muito mais do que 2 anos atrás, muito mais do que 3 anos atrás. Mas ainda assim, a grande maioria das locadoras... Oba, tô te chamando, Thaís. Ainda assim, a grande maioria das locadoras ainda está no automático. Né? A gente ainda está naquele lance de... Eu estou no automático, eu estou migrando para essa plataforma digital agora. E aí... Não adianta a gente pensar, poxa vida, vou mudar de sistema do nada aqui, porque os caras falaram que tem um sistema bom que me ajuda a prevenir golpe, que me ajuda... Aí, Thaís, convidar. Que me ajuda a prevenir golpe, me ajuda a prevenir a dar crédito para quem não tá... Oi, boa noite, Thaís. Boa noite, gente. Desculpa invadir aí a live de vocês. Não. É um grande prazer, mulher. Viu? Se apresenta aí, fica à vontade. Vamos lá, eu sou a Thaís Nunes, sou diretora da LEC de Prevenção de Golpes e Fraudes. Perfeito. Vou ajudar vocês aí. E conta Nem também da estava sua combinado, locadora. hein, gente? Não tava. Sim que é bom. Então, eu sou analista financeira da Nunes Locadora e já trabalho com locação há 16 anos. Tem um pouquinho aí de experiência. Legal.
Parece que ela tem Então, 16 anos de vida, né, Renan? é verdade. Já tá na locadora há 16. É verdade, é verdade. Tem quase Aí, isso. dá uma palavrinha pra gente aí sobre esse assunto. Nós somos filhotinha nesse assunto, perto de Pois você. é. Implantação digital foi uma das coisas que surgiu bastante com a pandemia, né? Principalmente de não ter contato. E a gente já trabalhava com delivery, né? A locadora já é um sistema delivery, então a gente entrega muitos equipamentos. E a gente sempre tinha esse problema de quem assinava, muitas vezes chegava lá, motorista na hora da correria, não tinha quem fizesse a assinatura do contrato. E uma das coisas que foi primordiais foi entrar com essa plataforma. E a gente implantou logo no início da pandemia e deu super certo, até porque agora a gente consegue ter quem assina, então assim, tem as testemunhas, é mais de uma pessoa que entra na assinatura, né? Então são pessoas direto, às vezes compradores, coordenadores, então a gente tem toda essa equipe aí entrando com assinatura, o que nos garante muito para um processo, né? Hoje a gente consegue entrar num processo muito mais rápido com a assinatura digital, porque é válida. Sim. Você pode contar pra gente o nome dessa plataforma que você está usando? Já vou pegar papel e Eu estou caneta. usando a D4Sing, mas tem a DocuSing, tem outras. Essa foi a que eu achei mais fácil, assim, para eu estar implantando. Você gera o contrato, coloca, salva em PDF, coloca na plataforma, digita os signatários, né? E o pessoal assina e você já recebe ali o contrato assinado bem facinho. E as pessoas que assinaram com documentos, CPF, RG. Então fica uma coisa juridicamente comprovável. Então, entendi. Ainda não é uma coisa que está conectada 100% no sistema, mas manualmente a gente sente essa segurança. Sim, é muito fácil usar. Eu acho que foi uma das plataformas mais fáceis que eu encontrei e um custo-benefício ok. Eu acho que eu pago em média dos dois reais. Em um processo a gente olha assim e fala um valor muito pequeno, né? Porque às vezes você chega lá no juiz e fala, mas não tem assinatura de um testemunha, mas não tem assinatura de uma pessoa da empresa. Não tem CPF, não tem RG, e aí você perde um bem de 10, 15 mil por conta de... Hoje eu acho super ok os R$ 2 pelo contrato. Sim, a segurança ela vale muito mais do que isso, aí. Sim, muito Muito bom. mais. E outra, hoje em dia, R$ 2 de um papel impresso já vai embora. 3, 4 vias de um papel já Economizei vale nessa R$ 2. parte também, porque os meus contratos são 4 vias, então assinatura digital super. E ele deixa um cofre lá. Então, se você digitar o número do contrato, você tem acesso a todos os contratos que foram emitidos. Que legal, rapaz. É bem Então, legal, bem Show de bola. prático. então ele faz esse estoque lá pra gente. Faz sim, não precisa imprimir. Você consegue imprimir só a folha das assinaturas. Então, aí vai o nome do arquivo, contrato X, assinado por tais pessoas, e-mail, CPF, tudo. Bem tranquilo. Cara, bom de saber disso, hein? Renan, você acha que R$ 2 tá ok aí também, às vezes? Tá justo. Para guarnecer um bem na casa de 10 a 20 mil reais, como é a média das locadoras, né? De máquinas pequenas e médias, é totalmente justo, plausível e é uma boa, sim. Cara, Eu tô que legal. migrando para esse sistema também, um sistema parecido também com assinatura digital, para facilitar, né, as arbitragens depois, a posteriori, e, enfim, criar esse lastro aí mais fácil de Ô, documentação. Thaís, Oi. Renan, eu vou perguntar pra Thaís sobre a primeira coisa que a gente falou. A gente Ai, meu falou Deus. sobre documentação falsa. Não, é coisa da sua área mesmo. A documentação falsa. Você também está Acabei de usando alguma chegar e já tô plataforma? pegando. Ô Diego, o E aí? Felipe tá perguntando qual é o nome do programa. O... D4 Sign. Isso. Isso mesmo. Vamos lá. Documentação falsa. Eu fiz uma reportagem para a LEC, um artigo que falava todos os sites que eu consulto.
e não necessariamente são pagos, porque você tem ali a consulta de RG, consulta de protestos, se é no... Agora eu não vou lembrar o nome do site, que eu deixo todo salvo lá. Mas você consegue consultar os protestos, porque às vezes não aparece no Serasa, não aparece no SPC, porque eles entram com liminar, então você consegue nesse programa gratuito consultar. Tem a CNH, você pode consultar também a autenticidade. Então, se tiver alguma coisa fora, se não for foto ou alguma coisa assim, você já consegue verificar ali na hora. Eu faço toda uma checagem, sim, de RG, de CPE, da CNH. O comprovante fica um pouco mais difícil, mas quando você puxa SPC, Serasa, você tem ali o endereço. Então, se tiver fora daquilo, você já fala, então preciso de um outro comprovante. Aham. Legal. Ainda falando em SPC Serasa, tem a consulta mais básica, que vai dar às vezes só se tá limpo ou não tá. Aí Sim. depende da plataforma, né? A gente vai ter ali já depois, se a gente quer um score, e aí depois vai ter cheque, endereço, tudo mais. O que você... Eu sempre tento jogar na prática a nossa conversa. Se você se sentir Compelida? muito perguntada, você xinga nós. Não, vamos lá. Eu adoro Se falar hoje você sobre usa isso. mais o Serasa. Eu uso o Serasa Relato, né? O breve relato e o relato mais. As empresas, assim, eu procuro o quadro societário, que é uma coisa que eu bato também, junto com o contrato social. Inclusive, dá para consultar no site da JuSesp. Bem tranquilo. Então, assim, se você tem alguma alteração, saiu um sócio e, de repente, a pessoa está fazendo compras ali com o nome daquela pessoa. Então, você já fica meio assim, né? Fala assim, como a pessoa saiu e está usando o CNPJ, fazendo compras. Já teve casos assim, inclusive nos grupos de locação, que uma pessoa tinha saído do quadro, fez inúmeras compras e o sócio ficou com prejuízo, né? E a gente já vê algumas coisas assim. E aí, o que eu faço? Tenho pedido documentação. Eu peço cópia de compra, não consigo referência comercial. Eu peço cópias de nota fiscal com comprovante. Então, ali, ele me passando a nota, eu ligo para o fornecedor e falo, olha, recebi essa cópia de nota, que serve também como referência. Queria consultar os dados, está tudo ok, foi pago mesmo. Foi pago, Thaís. Então tá bom. Continuei com a suspeita, falo pagamento à vista via transferência, porque o banco não tem como errar, né? Então ali você já tem uma própria segurança. Se vem o comprovante, nome da empresa, tudo certinho, chegou no teu banco, você tem a confirmação, a menor possibilidade, porque quem vai dar golpe não vai querer pagar à vista, não quer deixar rastros. E às vezes até quer pagar à vista, mas só no dinheiro. Você fala, não, irmão. Só no dinheiro. Hoje a gente não trabalha com dinheiro, né? Tudo é Pix, tudo online. Você cortou o dinheiro? Você não aceita dinheiro? Ou a incidência é menor? A incidência é muito menor mesmo, assim, quase que, nossa, pouquíssima, gente. Eu faço atendimento balcão, mas hoje o pessoal faz Pix. Tem como pagar no Pix? Já paga, faz transferência, paga no cartão. Eu falo, eu até prefiro que seja no débito ou porque já fica ali rastreável. Eu gosto também de, principalmente na primeira alocação, receber em cartão. Eu já entendo assim, se o cara tem um cartão de crédito e tá no nome dele, quer dizer que alguém confiou nele. Ou o banco vai dar crédito, né? Então, teoricamente, ele tá honrando com o banco. Ou o titular que deu deu o cartão secundário ali pro cara, né? Alguém tá confiando nele. Até porque o dinheiro não é rastreável, né? Então, assim, é raro eu pegar uma locação que o pagamento seja em dinheiro. Eu já fico assim, né? Meio cabreira. Fala, da onde vem esse dinheiro? Que a gente não consegue rastrear. Agora, cartão, banco, alguma coisa a gente consegue rastrear. Perfeito. Boa dica, gostei. Posso partir para a quarta pergunta, Diego? Pode, nós joga quarta pergunta.
Com certeza que ela vai entrar nessa resposta aqui. Qual é a documentação correta para exigir do cliente no momento do cadastro na pessoa física e na pessoa jurídica? Uau, eu respondo? Vamos soltar para ela? Vamos, claro. A autoridade no assunto, pô. Pessoa física, sempre CNH, que já vem todos os números de documentação, comprovante Thaís, de endereço. me permita eu te interpelar. Eu estava até no começo da live falando com o Diego que assim, quando a gente é parado numa blitz, né, da polícia militar, eles sempre tiram a CNH do invólucro de plastificação e passa o dedo em cima, porque é um papel moeda, a CNH, e aí você vê se na própria CNH se já não tem uma aplique de uma foto de um terceiro ou outra coisa. Então aí também a CNH dá essa garantia também. Porque a pessoa geralmente tem um carro e você já consegue associar o carro, pelo menos uma placa, mesmo que não seja dele. Pode continuar, só queria fazer esse adendo aí. Sim, a CNH é um dos documentos mais plausíveis de ser reconhecido, né? Porque você tem a textura, tem a marca da água ali, tem as próprias numerações, o QR Code que você consegue, né, puxar todos os dados. Então, a CNH ou o RG, né, que também você... Ou a CNH digital, que é mais seguro ainda, né? Sim, a CNH digital também. E já uma das coisas que eu estou aderindo também é que às vezes vai o pessoal no balcão ou atendimento WhatsApp, então depende do contexto, né? O RG, o comprovante de endereço, e hoje nós estamos trabalhando com a nota promissória e o pagamento é sempre à vista. Se o cliente não está no balcão, ele faz primeira transferência antes de retirar. Chegando lá, a gente checa o documento, que é aquela pessoa que vai estar retirando o equipamento. Doutora, documentação, o tempo plausível, 90 dias, 3 meses, tempo justo? Porque não adianta apresentar um comprovante de residência de 6, 8, 10, 12 meses, né? O que você acha plausível? O pessoal fala assim, em média 90 dias, mas eu peço sempre atual. Tá. Mês atual. Porque em 3 meses, último mês, porque em 3 meses pode acontecer muitas coisas, né? A pessoa mudar de casa e sempre conferindo com o endereço que está no órgão de pesquisa, né? Do Serasa ou SPC. Perfeito. Muito boa. Pessoa jurídica agora, né? Vamos lá. Contrato social, ficha cadastral contendo 5 fornecedores para referência e a bancária. Apesar dos bancos não fazerem mais essa conferência, você consegue, se você pede um pagamento à vista, você consegue ali bater se a informação realmente condiz, né? Cartão do CNPJ, o Sintegra, que é a inscrição estadual, e aí eu faço toda a checagem depois desses documentos. Junta tudo, vê se bateu um com o outro, vê se não tem nada mais. E aí você vai conferindo na JUSCESP, vai conferindo na Central de Protestos de São Paulo, que é nacional também, então você consegue fazer a pesquisa gratuita. Quem mais tem? Ai, gente, agora eu não vou lembrar. Bateu assim, já não tá funcionando mais. É assim mesmo. Tem dia que é assim, quando nós já estamos com os 4 pneus arriados. É verdade. Quinta-feira, então, meu Deus do céu. A cabeça já tá como? Não, mas agregou, doutora. Agregou pra caramba aqui no nosso não, eu não sou a doutora, não. A doutora é a doutora Mônica. Ok. Eu sou ali, tô quase me formando em engenharia. Quase uma engenheira. Vai ser doutora também, porque o pessoal chama. Vamos lá. Chama engenheiro de doutor mesmo, verdade. Engenheiro, doutor e advogado, né? Advogado, doutor e médico. Doutor, todo mundo é doutor. E rico. Rico também é chamado de doutor. É verdade. Diego, número 5. Aí eu já sugeri na própria pergunta, né? Formas
de identificação do nosso equipamento. Quando a gente compra um bem novo, a gente precisa caracterizar e mostrar que esse bem é de propriedade da nossa locadora. Daí eu coloquei aqui formas, eu coloquei tinta numerada. Deixa eu mostrar para os senhores o que é uma tinta numerada. Eu falei até no grupo da LEC. Aqui está um Pantone, ó. Você pode registrar, você pode pintar a sua máquina e escolher uma tinta e registrar em cartório a tinta, o número da tinta. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um número aqui embaixo, ó, de cada tinta, tá vendo? Aí você sabe, todo mundo sabe, você vai colocar a tinta no local onde não é, a pessoa não vai nem identificar, porque quando um ladrão pega uma máquina, ele nem vai fazer uma associação implícita que aquela tinta simples é uma tinta de segurança. Ele pode até tentar raspar, mas vai deixar vestígio. Dá para fazer uma perícia. Então, quando você tem a tinta registrada em cartório com a numeral do Pantone ou de outra, porque tem vários sistemas de cores, né? Você guarnece o seu equipamento. Porque eu coloquei aqui, ó, tinta numerada é uma segurança. Adesivo UV. Por que adesivo UV? Se não tiver UV, se não tiver uma camada em cima, quando o sol incide sobre o adesivo na obra, ele desbota muito fácil. Então você tem que colocar ou um UV ou então colocar aquela fita transparente em cima do adesivo para proteger do sol. Tá certo? Adesivo de segurança do tipo void. Sabe, Diego, na informática, o pessoal de informática coloca o adesivo void. Quando você tenta tirar o adesivo, fica com a marca atrás, a violação, violado. Você pode customizar com a logo da sua locadora. Né? Então, quando alguém tenta violar o teu equipamento para desviar de alguma forma, ele vai deixar o próprio rastro que ele não vai conseguir raspar. Então, vamos lá. Tinta numerada, adesivo V, adesivo de segurança, que é esse que eu falei agora. Placa patrimonial com arrebite. Eu até gravei um vídeo e coloquei no site da LEC, Diego, que os meus arrebites têm um tamanho entre uma furação e outra registrado, que se alguém tentar tirar minha plaquinha, como já tentaram, eu consigo medir, provar que está registrado aquela metragem em centímetros e milímetros entre um furo e outro, que a propriedade é minha, tratando-se de um equipamento desviado e arrancado a placa. Tá? Gente, que homem sistemático, gente do céu. A aluna dele deve ser em Libra, porque não é possível tanta organização, cara. Você precisa ver, Thaís, a versão do contrato dele. Conta qual é uma versão que você tem do seu contrato. Eu tenho duas versões, né? Eu tenho uma versão de, acho que 14 páginas, que diz assim tudo mesmo, detalhes. Então tá no meu site, eu tenho uma versão simplificada aqui também de estudo, né? Para o pessoal assinar. Mas o meu contrato, na verdade, tem 14 páginas. E aquela outra versão, a mais moderna? Qual a mais moderna, Diego? Agora tu me pegou. Que você consegue mandar no WhatsApp. Então, Thaís, eu gravei, contratei um narrador. Eu encontrei um narrador e peguei meu contrato e narrei com um narrador profissional. Aí, depois que a pessoa assina, eu posso disparar via e-mail ou WhatsApp para a pessoa. E se essa pessoa violar um dos artigos do contrato, eu digo, amigo, dá uma lidinha aí, pode pular para frente, vai direto no artigo 13º, que eu acredito que você está violando isso por áudio. Então, o meu contrato, ele tem áudio, é um vozeirão, assim, contrato de locação de equipamento. Então, assim... Quero receber essa versão, gente. É muito bom, é muito bom. Aí, 13º, qualquer máquina, e vai. Aí a pessoa... Porque o brasileiro não lê contrato, essa é a verdade, né? Então, ele assina e não lê. Inclusive. Então, quando você manda um áudio, diz para ele, ó, olha, escuta o 13º, ele já... O que está acontecendo, meu Deus do céu? Aí ele escuta aquele vozeirão, aí ele já... Entendeu? Então, foi uma forma que eu fiz, porque eu sei que a nossa cultura aqui no Brasil, o brasileiro não lê contrato. Quem lê contrato é advogado e contador. O resto, a maioria não lê. Inclusive, para nós, locadores, não dá tempo, né? Não dá tempo. Então, a gente já manda para o advogado e fala, olha, resume aí, passa o que a gente tem que fazer e tá tudo certo. Exatamente. Então, dando continuidade... Vamos lá. Nesse lance ainda de identificar as máquinas, eu já vi uma locadora fazendo. Compra um aparelhinho,
pode comprar da China, pode comprar aqui no Brasil ainda, que faz essa marcação, como a gente via antigamente queimando MDF. Ela vai queimando sua logo, o que você quiser, o seu código, via infravermelho. Laser. Eu já vi, Diego. Fica escuro, tão né? bonito. Isso, fica queimadinho no local. Tão bonito. Só tem um detalhe, Diego. Eu vi já algumas locadoras fazendo isso, mas colocando essa impressão aí em locais da betoneira onde vai ficar sujo de massa. Então, eu sugiro que coloque no local onde não vai ter aquela nata de concreto em cima. Você vai alocar a betoneira por 1 mês, 2, o servente, ele vai, enfim, deixar a betoneira suja. Aí eu olhava isso e falava assim, pá, o cara fez a coisa perfeita. Parece boi, né? Queimando boi, assim, né? Não é, Diego? E aí colocar num lugar que vai ficar sujo, então não vai ficar de fácil identificação. Eu acho que com um equipamento pequeno dá para fazer mais em máquina pequena, sabe? Máquina com plástico. Você pega um pedaço ferramentas da carcaça elétricas, da máquina, né? um pedaço da máquina ali bem mais robusto. Não, mas você entendeu o que eu falei, né? Só colocar Sim. num lugar que não vai sujar. A marcação que for fazer, escolher direitinho num lugar que não se perca. De isso, preferência, né? Até colocar a marcação num lugar onde tem um parafuso ou uma dobra, porque a pessoa vai tentar adulterar, trocar, desparafusar e já vai perceber. Show. Renan, pula para 6 aqui, que eu vi que às vezes a Thaís tem uma experiência aí para dar pra gente também. A 6 é, Thaís, seguro de máquina, vale a pena? Interrogação. Eu estou implantando na Nunes. Vale a pena. Comecei a implantação agora, recebendo cotações, e vai ser até uma segurança para nós, porque o número de máquinas sendo roubadas nos canteiros de obra tá absurdo. Então, muitas vezes uma construtora aluga e não consegue receber de seguro, de obra, e de repente a gente agregar isso num valor, fica até um chamariz para a locadora, né? Já tem algumas que eu vejo que está sendo já obrigatório a alocação com seguro. O que é muito interessante para nós, que a gente até, de repente, pode agregar esse valor na alocação, né? Olha, fulano tenha tanto, mas fulano tenha tanto e eu tenho esse valor com seguro. Então, se sua obra for roubada, se acontecer alguma invasão, se de repente invadirem o container ou levarem um container, porque já aconteceu de levarem um container cheio, você está resguardado. Então, isso pode somatizar ao valor da sua empresa. É o que eu estou trabalhando para conseguir fazer essa homologação aí em outubro, no máximo. Porque Thaís, demanda. Então, a rigor, todas as máquinas do seu parque, do teu mix de produtos vão estar seguradas. A partir do momento que o cliente retirar, já vai estar segurada. Aí você vai repassar uma fração do valor para ele. Perfeito. Isso, e você pode monetizar isso, né? Porque assim, tem 2 tipos de seguro de equipamento. O que sai segurado pelo contrato, que aí assim, vai ser a pólice para o cliente, e tem a opção de você assegurar o teu pátio. Independente se entrarem na tua locadora ou se esse equipamento sair para uma locação, ele vai estar assegurado. E eu aconselho muito. A gente tem acompanhado inúmeros roubos de locadoras. Então, assim, às vezes a pessoa, fez uma aquisição de equipamentos altíssima. A gente viu isso semana passada. Adquiriu diversos equipamentos, invadiram e foi mais de 1 milhão de equipamentos sendo furtados. E é bem complicado. Imagina, você tem que arcar com o fornecedor, não vai receber aquilo, e por economia que às vezes, né? E aí a gente pode pensar que o seguro pode agregar. Se você falar assim, olha, eu te aluga tanto, tem seguro, independente do que acontecer, a gente está assegurado, o equipamento. O seu contrato está assegurado. Então, tem 2 formas de contrato que eu acho que vale a pena a gente dar uma pesquisada. Dá muito trabalho você assegurar, levantar nota, fazer
fazer contagem, patrimonial, tudo isso dá muito trabalho, né? Mas aí você tem que enviar com nota de remessa, que muitas vezes os clientes não querem devolver. Então, é um processo muito moroso, né? De você fazer todo aquele trabalho, porque você tem que, de repente, você emitir notas de remessa para todos os clientes, você vai ter que dar a entrada. Então, você vai ter que ter uma pessoa para controlar, não é apenas o seguro. Então, a gente tem que pensar tudo nessa questão. Mas vale a pena. Ainda assim, vale a pena. Perfeito. Eu gostei de ouvir uma coisa que você falou agora, Thaís. Você falou assim, tem locadora que já está começando a fazer obrigatoriamente só com seguro. Sim. Né? Tem. O que eu escuto, além dessas palavras? Eu escuto o seguinte, tem locadora já que quebrou o paradigma de viver no antigo. Sim, muito. E assim, quem não está indo atrás, quem não está se digitalizando, quem não está correndo junto com essa evolução que a gente teve com a pandemia, vai ficar para trás, porque os equipamentos estão nos valores absurdos, você não tem estoque em fornecedor, você tem que esperar chegar container, chegar na fábrica. Uma betoneira hoje demora em média 20 a 30 dias para chegar. Então você imagina esse tempo se a gente não tiver um respaldo, né? Se a gente não tiver uma segurança para nós. Peça de reposição também. Peça de reposição tá um absurdo, ninguém tem estoque, tá uma loucura. A gente poderia ficar pontuando todos os problemas, né? Mas a questão do seguro eu acho super vantagem. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena daqui a um ano. Eu acredito que a gente já consiga colher bons resultados. Porque se um começa a mudar, o outro começa a mudar, a gente faz uma cultura diferente do que o pessoal está acostumado. Né? Acostumado assim, fulano faz há tanto, então eu vou lá. Agora, se todo mundo fala, não, agora todo mundo faz com seguro, vira cultura. Exatamente, a quebra do paradigma atual. Um exemplo bem simples do paradigma atual, a gente discutiu bem isso na última mentoria agora. Mas por que eu compro Escora mais caro do que o andaime? E alugo Escora mais barato do que andaime? Aí eu falei, a gente faz isso porque a gente ainda está num paradigma. Porque um está trabalhando mais barato, o outro vai seguindo. É igual um cara que não sobe o preço porque o do outro é mais alto. O cara do preço mais alto não sobe porque o outro é mais baixo. São os paradigmas que vão travando o desenvolvimento da nossa loja, né? A minha tabela de preços, eu mudei de outubro para cá 4 vezes. Eu fui acompanhando cada alta. Então, assim, e tô mudando na próxima semana também. Então, vai para a quinta alteração de preço, porque a gente não consegue acompanhar os fornecedores. Se você precisa repor qualquer outra coisa, não dá. Não tem... Você aumentou, majorou o frete também, com o aumento da gasolina? Sim, aumentamos o valor do frete também, porque tá impossível, né? Boa. Então, e tem gente que aluga sem frete. Aí eu falo assim, gente, como consegue? Meu Deus do céu. Como consegue? Ô, Renan, isso aqui tá muito rico, hein, cara? Demais. Porque assim, o pessoal tá acostumado a ver a cara feia sua, a cara feia minha. Então, hoje a gente tá vendo uma cara bonita e é mais uma voz para dizer, para confirmar, poxa, gente, claro, tá insuportável, tem que reajustar. Valida tudo que a gente fala, né? Valida. Tá tudo integrado. E leva mais credibilidade, né? Eu queria partir para a 7, Diego. A 7 eu acho que ela vai querer se manifestar também, que atualmente tem sido uma coisa muito polêmica aí nos grupos de WhatsApp. É o seguinte: compartilhamento de roubo ou furto em rede social ou mensageiro instantâneo do tipo WhatsApp, grupos, e o problema direto com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí? A lei protege quem não deve, a gente sabe, estamos no Brasil, mas infelizmente é uma coisa que eu tenho pontuado muito nos grupos que eu participo. Temos que seguir a rigor, porque as multas, indenizações são pesadíssimas, assim, são coisas absurdas. Infelizmente, né? Alguma coisa a gente pode colocar, olha, suspeita de golpe com um X usando tal e-mail.
ok, até aí tudo bem. Mas compartilhar documentos, dados sensíveis, né? É o que a gente fala de RG. Por mais que alguém esteja usando, saiu de outra pessoa que de repente é totalmente idônea. É uma das coisas que a gente fala muito nos golpes, que são utilizados documentos de pessoas idôneas, de empresas idôneas, que de repente só pelo fato da extensão do e-mail ser Gmail, que é uma das coisas que eu não pontuei, o e-mail tem que ser oficial da empresa. Eu até pesquiso o site, vejo qual o tempo, eu deixo depois. Eu vou passar a documentação para vocês e quem estiver na live vai dar para conferir para ver se é o site oficial da empresa. Porque de repente só pelo uso da extensão é um ex-funcionário ou roubou os dados, recebeu ali para cadastro e está usando para fazer compra. Só pelo fato do e-mail ser diferente, a gente já consegue captar. Exatamente. E deixa eu te interpelar aí, rapidamente. Como identificar esse e-mail anômalo? Quando você recebe do remetente, você passa o mouse em cima do remetente e se não bater o e-mail der outra extensão, gmail.com.br, você já tem que desconfiar, porque ele se vende com o nome, mas na hora que você passa, não clica. Só passa o mouse em cima, já vai revelar o e-mail verdadeiro do remetente. Dentro do e-mail, isso. Dentro do e-mail. E também a gente entra no site oficial. De repente, uma empresa, uma grande construtora, passou a documentação, você sabe, nossa, essa empresa é tão grande, por que o fulano tá me passando? Ah, porque eu sou engenheiro da obra, não fizeram uma documentação. Gente, não existe isso, né? Hoje a gente trabalha, liga, confirma, olha, fulano trabalha. Às vezes resolve o problema. Às vezes uma ligação, fala, não tô sabendo de nada, não. Eu faço muito isso. Eu checo, eu já fiz muito cadastro, hoje não dá tempo. Mas eu ainda passa por mim, porque o importante é ser feito por duas pessoas, né? Porque o que às vezes uma conferiu, a outra consegue enxergar. Então tem tem a minha auxiliar que faz, ela passa para mim e eu valido. Isso é muito legal, né? Uma coisa que não pode nunca ser feito é o cadastro pelo pessoal do comercial. Gente, o pessoal lá vê 5 betoneiras, 3 rompedores. Não, vou fechar, vou bater meta, é isso, passa, vamos. Não viu a metade da documentação que precisava. Eu falo que eu faço a parte chata da empresa, né? Que eu sou financeiro. Então, assim, tudo ou eu barro, e aí o pessoal do comercial fica com cara feia, né? Lógico. Mas eu falo assim, antes perder 500 do que perder 15. Exatamente. A conta é essa. A análise de crédito nunca é feita pelo valor da locação, e sim pela capacidade de pagamento se acontecer um extravio. Patrimônio da máquina, o valor total Patrimônio da máquina, do bem. Então, só resumindo aqui, comercial é comercial, financeiro / cadastro é outro, entregador de máquina é outro, mecânico é outro. Não se misturam. Não se misturam. Até quando a empresa é bem pequena, porque a gente começou muito pequenininho, né? A gente tem que definir isso claro. A gente costuma dizer que o locador, ele começa ele mesmo, entregando, vendendo, fazendo locação, mas essa questão de cadastro tem que ser um pouquinho mais sensível, né? Um olhar mais crítico ali. Porque do mesmo jeito que você pode começar, você pode quebrar ali mesmo. Gente, eu cutuco tanto PJ. Se um vendedor tiver com dúvida numa PJ e mandar para mim, eu vou saber até se o cara tem neto. PJ eu cutuco muito. Eu tenho sempre mais medo dos PJ. É muito louco. É mesmo. Sempre tenho mais medo dos PJ. Eu acho que assim, o PJ ele sempre vai querer alugar mais, entendeu? Sim. O pessoa física, se ele quiser uma cortadora de piso, um compactador, um rompedor, uma betoneira, você, opa! Todas as etapas da obra no mesmo dia, no mesmo circuito, no mesmo, né? Então você já olha e fica assim, né? Fechou. Muito bom, gente. Partimos para a próxima ou continuamos nessa? Mais uma aí. É 8 Vamos lá.
É 8. A 8 o pessoal não se atenta muito, mas é uma coisa que acontece. Já aconteceu na minha locadora no passado. Um cidadão, cliente locatário, loca um bem móvel na sua locadora e este mesmo cidadão possui um bem igual o que ele tem, só que o bem dele é antigo e o da tua locadora é novinho, é a primeira, é a segunda locação. E esse locatário, por má fé, abre as duas máquinas e troca componentes, por exemplo, um induzido, por exemplo, uma escova, e de uma máquina para outra. Isso já aconteceu na minha locadora, tipo máquinas mais corriqueiras, como Makita, por exemplo, que todo mundo tem, né? Eu acho que aquele selinho lá, Void, é uma das soluções. Você Boa. colocar para o cara, na hora que tentar violar o teu equipamento, ele vai deixar um rastro, né? Cara, Isso acontece, gente. Isso acontece, gente. isso aí Já me aconteceu comigo. Já? Mas Como já é que você aconteceu descobriu? comigo. Como é que você descobriu? Na verdade, foi uma sublocação, gente. Olha que absurdo, né? Eu aluguei um T4 Berg Steel e me devolveram na época um Bramex. Só que a Trocou gente a tem esse. máquina. Ele não trocou Trocou o a máquina, equipamento mas da máquina, trocou a máquina. colocaram a minha plaqueta. Então foi uma situação super chata, foi super desagradável. E aí teve toda uma discussão, tudo, mas foi uma situação bem desagradável. Mas por isso é importante a gente ter as nossas cores fixas, né? Fotografias. Fotografias. Então, assim, foi uma situação bem desagradável. Mas acontece. Então a gente tem que saber, antes de tudo, a gente tem que saber o que é nosso, né? Porque quando você bate o olho, às vezes acontece muito de você alugar andaime e aí ter várias empreiteiras com inúmeros fornecedores. Aí o pessoal entrega a quantidade e você fala, não é. Ensinar o motorista também a identificar. Hoje o pessoal chega lá e fala, olha, nossos andaimes têm cor X, não é o nosso. Quem é Né? que E nunca a pegou? gente Pode continuar, desculpa. E a gente ligar até mesmo para outros fornecedores e falar, olha, seu andaime está aqui, você quer fazer o quê? Quer retirar? Quer com entregue? Então tem que ter essa parceria também, né? Da gente identificar. Já aconteceu de eu retirar rompedor que não era meu e eu falar com a locadora, falar, olha, tô com rompedor X, vê se o meu não tá aí, porque a gente faz a troca e o cliente nem precisa ficar sabendo. Sabe, assim, uma coisa de empatia mesmo, de você ter comunicação com o teu concorrente. Então, eu acho que você identificar as cores do concorrente também, tem que ter esse jogo de cintura, né? boa. Aqui na minha região, o pessoal ainda está se protegendo só com adesivo simples e comum. E aquele adesivo ainda que quando pega o sol fica todo branco. Então, tem muito ainda o que evoluir aqui, pelo menos na minha região. Só para Uma acrescentar das uma. coisas Por favor. que o Thaís. pessoal faz muito é colocar uma tinta plástica nos parafusos. Então você sabe quando foi violado ou não, né? Dependendo do Legal. equipamento, você coloca aquela tinta Muito plástica bem. e aí quando você for fazer a manutenção, você vai saber se foi violado ou não. Perfeito. Uma forma da gente perceber que isso possivelmente vai acontecer, tá? E a gente tem que passar isso para os vendedores. O cliente vai chegar e vai falar, eu quero uma roçadeira, marca Steel, modelo tal. Meu irmão, eu tenho Husqvarna hoje. Ah, não, queria Steel, eu gosto de Steel. Vocês já pegaram? Ligou o alerta Sacaram? vermelho na hora. Sim, né? Geralmente o locatário não pergunta a marca. Na maioria das vezes o locatário não pergunta a marca. Ele quer um martelo de 16, um martelo de 30 e ele não pergunta a marca. Uma das coisas que a gente aprendeu bastante, né? Porque hoje a Nunes Locadora é um grupo de 3 empresas. A gente atende a área industrial. A locação industrial é totalmente diferente da locação civil. As máquinas têm que ser homologadas nas indústrias, no polo petroquímico. Então, ele pode sim pedir a esmerilhadeira X, mas ele não vai pedir uma.
ele vai pedir 50, 60. Então, o cliente industrial ele é muito mais técnico. E aí, você só entra com a máquina homologada. Então, a gente tem essa diferença. Mas na civil, a pessoa pediu determinada máquina, a gente já levanta a sinalização ali e fala, nossa, que estranho, né? Por que ele quer essa marca? E aí, de repente, ainda é a mais cara. E só essa, Não, né? Só falta essa. até da descrição do modelo. GX, não sei o quê. Pô. Motorzinho a combustão, ele precisa trocar um cabeçote ali. Vai fácil, vai fácil. Vai fácil. Exatamente. Thaís, você tá à vontade pra cair fora a hora que você quiser, tá? Não, tô Se tranquila, deixar, gente. nós vamos longe aqui. Eu entrei em casa, entrei na live, eu falei, porque hoje eu vou sair cedo. Fiquei a semana inteira saindo 8, 9 horas, falei, hoje eu vou sair cedo. Aí eu cheguei em casa, sentei e fui ver o quê? Live de locação, gente. A pessoa não desliga do trabalho. Verdade, né? Eu tô aqui trabalhando, o Renan tá aí trabalhando, você tá aí trabalhando. Se deixar Mas é uma delícia, né? Falar de assuntos que a gente gosta. Nossa, ficaria aqui horas falando com vocês. Eu vi uma necessidade muito latente de jogar essa pauta já. Porque nos grupos que eu frequento, a pauta golpes tem sido o papo mais recorrente. Sim, né? E com a lei, voltando à lei de proteção de dados, ficou complicado pra gente, né? Ficou uma situação muito complicada. A gente não poder compartilhar, porque assim a gente evitava. Só que, por outro lado, a gente sabe que existe esse golpe porque existem pessoas que compram máquinas ilícitas. Tem uma máquina sem nota e muitas vezes pode estar ali no grupo também, né? Fala assim, olha, aconteceu isso. Então documentação X já está, né, marcada. É uma situação muito complicada para nós, locadores, porque a gente fica sem a proteção ali daquela comunicação. Mas, por outro lado, a gente pode aprender a se comunicar de outra maneira. A gente só não pode colocar a documentação. Mas que nem essa semana eu vi, olha, suspeita de golpe, empresa X usando tal e-mail. Ok, a gente não infringiu nenhuma lei, não desprotegeu ninguém. Então, eu acho que dá pra gente continuar dessa maneira, assim, uma coisa mais sigilosa. Perfeito. Boa observação. Eu até pincelou aqui no 10, né? O perigo da figura do receptador, né? Como preposto que faz realmente o recebimento desses equipamentos. Então, a gente tem que avisar sempre a polícia judiciária, que é a polícia civil, né? Quando há suspeição em relação... Porque geralmente são sempre os mesmos que coletam esse tipo de... Existem vários, né? Mas geralmente essas pessoas têm um apreço maior por ferramentas elétricas, por exemplo, né? Então, eu acho que o preposto, o receptador, a gente tem que tentar descobrir quem são esses caras nas nossas regiões. E aí a gente consegue restituir o nosso bem de uma forma mais célere. Uma das coisas que eu tenho pontuado bastante façam um boletim de ocorrência. Logo quando eu entrei na LEC, houve uma reunião com segurança do estado de... como que fala? Secretário de Segurança Pública. Secretário de Segurança Pública, isso mesmo. E a gente não tinha dados para levar, não tinha BO, não tinha nada. E como a gente poderia falar isso se não tinha nada palpável, se não tinha uma estatística, né? Então, foi bem complicado. E aí é o que eu falo, gente, tomou golpe, a primeira coisa, façam um BO, sabe? Registrem, até por segurança de se for resgatado bem, você conseguir ter ele de volta. Aconteceu... Eu só quero dar um recadinho aqui pro Marlon Cooker. Depois, Marlon, é meu colaborador, vê desde o começo a live, que vai te ajudar pra caramba. Continua, Thaís, desculpa te interromper. Imagina. Você quer um baita do treinamento. Então, assim, faça um BO, a gente consegue recuperar. Uma grande empresa foi furtado os equipamentos, laptop, entraram, invadiram e conseguiram fazer. A primeira coisa que eles fizeram foi o BO, resgataram os equipamentos
e eles conseguiram ressarcir tudo. Então, assim, demora, é super desgastante você ir na delegacia, parece que você que é o bandido. Infelizmente é, mas é também uma forma da gente conseguir reaver os bens. Daí, sexta-feira passada chamaram nós na delegacia, chegando lá, recuperaram 3 máquinas nossas, até postei no grupo, 2 Rio, tinha uma Makita, quer dizer, tem que fazer o registro BO, porque se não fizesse o registro, eles não ia ser restituída. Não, e as suas máquinas estavam intactas, né? Eu acompanhei isso no grupo. Sim, não trabalharam. Até porque para comprar uma ponteira da Hilt, tu não compra em qualquer lugar. A Hilt, ela para vender peças é bem complicado. Você tem que ter nota, número de série, enfim. É uma política legal, mas que às vezes para nós locadores não funciona tão bem, né? Porque às vezes sai uma plaqueta, alguma coisa, vai para a obra, sai a plaqueta, a gente já não consegue comprar para aquele equipamento. Mas enfim, gente, espero ter contribuído aí com vocês. Com certeza, muito é isso. Quando precisarem de mim, é só dar um help. Eu tô sempre palpitando lá nos grupos. Ô, Thaís, eu queria te fazer a última pergunta, que é uma das maiores dores da minha locadora. Vamos lá. A falácia do martelo leve. O que é isso? O cliente preguiçoso chega na sua locadora, em vez de ele alugar um martelo de 30 quilos, ele quer um de 16. Ele quer porque é uma latinha de concreto pequenininha, levinha. É só para descascar. Só para descascar. E aí, chega todo arrebentado o teu equipamento depois. Eu criei uma norma na minha empresa, depois eu quero falar, porque essa é a minha principal dor hoje na minha locadora. Eu falo que eu sou péssima vendedora porque eu sou muito técnica, né? Então, assim, o cliente ele vai lá e fala assim, eu quero um martelete de 2 quilos e eu preciso entender o que ele vai furar, quebrar antes de alugar. Thaís, porque às vezes... eu faço 3 perguntas. Eu sou muito sucinto. É chão ou parede? Quantos centímetros de concreto? E qual é a área a ser quebrada? Ele respondendo essas 3 perguntas, essa aqui que você tem que levar. Se você não quiser, você tem que levar a menor. Só que eu vou dar um carimbo para você, que você se responsabiliza, carimbo junto com o contrato, que você se responsabiliza caso essa máquina regresse danificada. Eu trabalho dessa forma. Chão ou parede, quantos centímetros de concreto e qual é a área a ser quebrada. Ele mesmo fala por si só. E aí eu indico a máquina. Sim, é por isso que eu falo que eu sou péssima vendedora, né? Porque às vezes eles querem, eu vou levar tal um martelete. Aí eu faço todas essas perguntas e ele acaba levando o maior, né? Ou não, não vou levar esse, não quero esse, não vai me atender. Então eu falo, mas esse é o ideal. Então a gente acaba sendo mais técnico do que comercial, né? Mas é muito legal essa questão do carimbo, de responsabilidade. É sensacional. Agora, se você pega uma obra muito grande que você não tenha, você está falando com o comprador e não com o usuário, fica muito complicado isso, porque às vezes o pessoal pede um de 10 quilos para quebrar estaca. Então, assim... Isso acontece direto. Aí eu coloquei aqui a figura do iniciador, do influenciador, decisor, comprador, usuário, pagador, aprovador, gatekeeper, que é o porteiro. Então, assim, isso aí é um dos nossos maiores problemas, porque o motorista que vai pegar, às vezes é orientado via telefone para ele levar um martelo mais leve de um servente preguiçoso. E aí eu pergunto, quer fazer o quê? Ele fala, não sei, eu só sou motorista. Sim, mas a gente sofre isso. Sabe por que a gente sofre isso? Porque a nossa mão de obra não é qualificada. Porque se a pessoa entendesse que um de 10 quilos não quebra estaca, porque ele fica numa posição que ergonomicamente é incorreta, se ele usar o equipamento correto, o tempo vai ser mais rápido, tudo. Então, assim, a mão de obra não é qualificada. Se a gente tivesse uma qualificação, a gente não ia ter custo com manutenção de equipamentos, a gente não ia ter tantas substituições, porque às vezes o equipamento... Sexta-feira é o caos. Sexta-feira Olha aqui o que o Kleberson falou. Perdi um martelete na sua primeira locação. Era só uma calçada. E o cliente locou para quebrar
pedra. Está em pequenas causas, porém é uma tortura. Quer dizer, esse é o nosso dia a dia, né? Né? É por isso que é o locadores, né, Diego? Locadores. Só os loucos. Só quem tá nesse mercado entende. Eu falo assim, eu tenho 16 anos, mas nenhum dia foi igual ao outro. Nenhum dia. Não existe rotina. Cada dia é uma situação diferente. Até porque eu não gosto de coisas rotineiras, né? Eu gosto disso, porque todo dia tem um BO diferente. Eu falo, gente, a gente não consegue um dia de paz. Não tem. Não tem e nunca será. Thaís, estamos chegando na última pergunta. Eu queria que tu participasse com a gente. A última pergunta da live. Nós já estamos a 1h20 no ar. Vamos lá. Sequestro de dados, ransomware. Aconteceu na semana passada, a Renner sofreu um ataque hacker que a loja deles ficaram offline, né? Então, assim, eu sugiro um aplicativo chamado Deep Freeze, que congela os estações de trabalho dos usuários e principalmente fazer o backup na nuvem para quem tem servidor local, né? Então, eu vejo hoje que já escutei de algumas locadoras que sofreram sequestro de dados, tiveram que pagar resgate, aquilo tudo. Vocês compactuam comigo? Backup na nuvem, redundância de backup para quem tem servidor local. Enfim, e quem tiver servidor remoto e quiser fazer um backup local, melhor ainda. Tudo que for redundante, melhor, né? Estamos na era digital, né? Tanto o compartilhamento de informações, que é o que a gente está fazendo aqui, quanto o digital mesmo. Gente, compartilhamento em nuvem. Eu mudei o sistema recentemente porque o que eu estava não suportava isso. Então, a gente tem que fazer as coisas funcionarem de uma forma que não dependa 100% de nós, porque isso pode ser invadido, pode ser roubado. Um servidor local, se for roubado, levou tudo, levou a tua empresa, teus dados. Como que você faz? Né? E ainda mais com tantas invasões que estão tendo, se levam o seu servidor, acabou. Você começa como? Pois é, começa no século XIX. Então. Hoje em dia não dá mais para ter sistema que não seja online, tanto por carga nos computadores, quanto pela questão de manter o servidor. Eu já tive sistema assim que não era online. Então, se eu quisesse estar em casa e acessar, eu dependia do computador lá da empresa estar ligado. Era sofrido, né? Então, hoje em dia não dá para ter um sistema que não seja online. E aí, quem tiver, ou vai backup correndo fora. Nem que não seja 100% online, né? Porque ainda a gente vem de sistemas arcaicos, né? Agora que está começando uma implantação de novos produtos no mercado. Mas se a gente for falar, se pelo menos tiver o backup em nuvem, já facilita 200% a nossa vida. Já dá uma garantia. E também é um trabalho a mais, né? Você que tem o seu... Um custo a mais. É um trabalho e um custo, é verdade. O custo é tipo R$50 por mês para você ter uma boa quantidade de capacidade. Mas é o trabalho de você deixar aquilo configurado, você tá... Eu contratei uma empresa, só conversar com os senhores aqui, estou fazendo a migração do offline para o online. Primeiro eu estou fazendo uma reforma na minha empresa, uma reengenharia de espaço ali e tal. E até, creio eu, até o final do ano... Nossa, obra no locador é a pior coisa que tem. Aí, estou fazendo a migração já até o final do ano para um sistema na nuvem, com assinatura no tablet ou no celular, enfim, né? Mas primeiro eu estou terminando essa obra aí porque eu estava precisando. Mas eu tenho, o meu servidor é local, eu uso o Windows original, atualizado, com um HD Black, com espelhado, mais um pendrive e mais eu contrato uma empresa de backup que ela monitora o meu backup. Se não subir o meu backup, ela liga para mim na hora, 2h da manhã. Todo dia, não subiu o teu backup, mas isso não acontece. Então, todo dia, 2h30, impreterivelmente eu recebo um e-mail dizendo, backup realizado com sucesso do dia anterior. Gente, maravilhoso isso, né? Deu uma aula aqui pra gente. Meu Deus.
Porque assim, ó, às vezes a gente coloca para fazer backup e a gente acha que tá beleza, passa 1 ano, 2 anos, vai ver ali a última coisa 1 ano antes. Então, é importante que tenha uma pessoa monitorando o teu backup também. Você é doido, Sim. Cachoeira. Você é doido, Cachoeira. Imagina trabalhar para ele, Diego. Meu Deus do céu. Pois é. Pois é, quem... Deve corrigir até as vírgulas no e-mail dos vendedores. Imagina. Rapaz, ontem eu saí da locadora, umas 5h30 da tarde, um dos meus colaboradores, o cliente que foi alugar martelo, ele não falou chão, parede, quantos centímetros, guaranato de concreto. Eu só olhei para ele assim que o cara fez sair da locadora. Porque nosso treinamento tem que aplicar isso, porque isso nos protege contra as quebras de equipamento, para não acontecer que nem aconteceu com esse nosso amigo aí da live que se manifestou aí, dizendo que levou para quebrar pedra e acabaram com o martelo novo dele. E o martelete são os equipamentos que dão mais rentabilidade na locadora, porque ele tem um preço alto e ele tem um custo baixo em relação a compactador, Sim. a betoneira. Então tem que ser cuidado, porque é muito frágil. Já chegou, eu estava falando, tá, esses dias para o Diego, o cliente chegou assim para mim, olha, por que você vai alugar? Eu vou alugar porque o meu equipamento quebrou. Tá, mas tu quer alugar outro equipamento igual ao seu? Você tem que alugar um maior, porque o teu equipamento está subdimensionado para a atividade fim do que você quer fazer. E já teve cliente, Thaís, que diz assim, olha, eu estou alugando de ti porque eu quero deixar o meu equipamento descansando. É o que mais acontece, né? Ou falar assim, olha, eu tive um problema com aquela locadora e assim, eles só me atendiam com equipamentos, toda hora quebrava, tal. Eu falava, entendi. Mas espera aí, vamos ver teu problema? Antes de falar, porque assim, eu falei, locadora é tudo igual. Os equipamentos são os mesmos. Os problemas que você teve lá, você vai ter aqui. Então vamos resolver esses problemas? Porque eu sou da solução. Problema já tem, vamos resolver, né? Então, eu procuro muito entender o cliente, porque eu falo, não adianta você trocar de locadora, são todos iguais, o mesmo processo, os mesmos equipamentos, mesmos fornecedores. Então, assim, a gente só vai trocar de problema. Vamos atrás da solução? Quero dar uma dica aqui para o Kleberson Oliveira. Tem no meu contrato, na cláusula 17ª, que me autoriza eu ir até o local da obra, tirar fotos para perícia. Por exemplo, se o cara alugou um martelo subdimensionado, eu, a posterior, ingresso, né, com uma ação pedindo, né, enfim, as quebras e tal, porque eu consigo comprovar, porque o meu pai é engenheiro mecânico, então ele vai direto em loco na obra e pericia até emite uma RT, se necessário for, dizendo que a máquina que ele alugou está subdimensionada, ele tem que restituir a locadora porque ele quebrou o equipamento. Então é importante que o locador vá até a sede da obra se ele tiver alguma desconfiança, e isso tem que estar em contrato. Eu que costumo ir nas visitas técnicas, né? Então, assim, se tem alguma... Eu tinha uma grande obra, que era uma parada de um supermercado, e as máquinas elétricas estavam queimando demais. Eu falei, não, gente, não substitui mais, eu vou até lá para entender o que está acontecendo. Porque o cliente não quer pagar manutenção, a gente sabe que isso é uma discussão eterna, né? Que, assim, os nossos equipamentos não prestam, e eu sempre vou até a obra para entender o que está acontecendo. E aí eu fui, provei, fiz vídeo, falei, olha, liga, tal. O cara tava quebrando um piso, né, um concreto usinado com um rompedor de 10 quilos. E aí eu falei, primeiro que já tá errado. Cadê o segurança de trabalho? Que aqui você já não consegue. Uma extensão com um cabo de 2,5, de 30 metros. Eu falei, cara, não vai chegar. Eu falei, vamos medir aqui. E assim, na época eu tinha dado 16 mil só de manutenção. Então vocês imaginam o tamanho de problema que tinha. E assim, quando eu provei para o cliente que o problema estava na obra e não nos meus equipamentos, ele me pagou sem nem questionar. E continuou sendo o meu cliente porque ele me levou para todas as obras. As obras que ele fazia em São Paulo. Porque ele falou assim, não, você não só me falou do problema que estava acontecendo, quanto me deu a solução. Dimensionou o cabo. Isso porque tinha eletricista. Foi assim, uma coisa de cerca de 10 homens, uma pessoa de 1,60 m,
falando sobre o que estava errado. Então, você imagina, né? Não queriam nem ouvir. Aí, quando eu comecei a pontuar tudo, pagaram sem nem questionar. E assim, eu falei, olha, eu tô emitindo a nota, provei, fiz laudo, fiz tudo. Porque eu falava, o problema não tá nos meus equipamentos, tá na sua obra. Então, eu vou até lá. E como foi, assim, uma extensão curta de tempo, e estava substituindo, porque, imagina, uma parada de supermercado, eles estavam usando equipamentos, assim, 24 horas. Eu até ia falar isso para vocês. Cuidem com essas obras dessas grandes redes de coisa qualquer, restaurante, posto de gasolina, supermercado, que a equipe trabalha com 24 horas, eles pegam o teu martelo, um trabalha 50 minutos, passa para o outro, trabalha mais 50, que passa para o outro que trabalha mais 50, e o teu martelo nunca para. Mesmo em condições normais, com a nata de concreto normal, tem que arrefecer um pouco o martelo, diminuir um pouco a temperatura dele, senão ele superaquece. Então, assim, ó, cuidem dessas obras, tem data para terminar, porque eles, ó... Sim, e é por isso que eu fidelizei o cliente, né? E aí não só me pagou as manutenções, quanto me levou para as outras obras, que eu provei para ele que se ele usasse o equipamento correto, ele não teria maiores prejuízos. Então, isso é muito importante, essa parte técnica. Eu falo assim, gente, deu problema uma, duas vezes, eu já tô indo. Já quero ir na obra para entender o que está acontecendo. Às vezes acontece de um cliente mais experiente, ele não quer te ouvir, né? E às vezes o leigo, ele te escuta e faz o serviço certo. Mas tu pega um mestre de obra mais velho, com certas manias, né? Aí tu acaba entrando até em atrito com esse mestre de obra, porque ele sempre fez a vida inteira daquela maneira. E sem contar uma mulher falando sobre equipamentos, né, gente? Vocês não imaginam a resistência que eu encontro, né? De dar treinamento, assim, aí fala, nossa, quem é você para dar? Eu quero falar com quem entende. Eu falo, mas a pessoa que mais entende sou eu, você vai ter que falar comigo. Gostando ou não da minha voz, é comigo. Thaís, aqui não tem esse problema, sabia? Aqui o número de mulheres já passou de homens nas escolas de construção civil já há uns 6 anos já. Não, que ótimo. Isso aí aqui não acontece. Na minha sala de engenharia, quando eu comecei, tinham 40, 50 homens e 4 mulheres. E aí a gente foi indo, né? Ainda tem bastante resistência, mas ainda bem que eu já encontro outras mulheres em campo e isso é muito legal, porque elas são mais abertas a ouvir, até os homens estão mais abertos a ouvir também, de falar assim, eu fui num cliente,